Estou em Vitória, aqui no Espírito Santo, aliás, cidade incrível, que eu agradeço, que me convidaram mais uma vez para vir aqui dar uma palestra, dessa vez para o Instituto Líderes do Amanhã, que me motivou profundamente a fazer um vídeo que exporei aqui alguns dados importantes, principalmente sobre a classe mais jovem do Brasil, essa que em breve entrará no mercado de trabalho ou que já está. Qual realmente é a perspectiva para essas pessoas? A formação é boa? Teremos demanda por essa mão de obra? Quais são os anseios dessa juventude e como isso pode corresponder às demandas do trabalho, do mercado de trabalho como um todo? Conseguiremos suprir essas lacunas? Veja, todas essas respostas, amparadas em números, sustentarão aquilo que pode ser o mercado financeiro, onde colocaremos o nosso dinheiro e mais, aonde direcionaremos as forças das nossas empresas, quais serão as novas demandas daqui em diante ou daqui para frente ou que já estamos vendo. Lembre-se, temos que analisar uma perspectiva de médio e longo prazo, nunca no curto prazo. Afinal de contas, essa é uma nova geração que passará a oferecer o seu trabalho, a sua hora de trabalho, que precisa estar condizente com a demanda das mudanças da sociedade. Ontem, numa palestra aqui, com praticamente 100 pessoas, foi extremamente gratificante ver jovens pleiteando, buscando, tendo os seus anseios direcionados à liberdade individual, a liberdade empresarial, liberdade econômica, liberdade social, liberdade de expressão, liberdade de ser quem eles querem ser. Ou seja, isso mostra um mercado de trabalho que temos que analisar. Portanto, realmente foi importante para eu tentar produzir aqui com dados, fatos e números o que eu enxergo dessa perspectiva e como isso determina a nossa alocação de capital frente ao momento que o Brasil está vivendo. Antes, quero deixar um pedido. No momento que entre a propaganda aqui no YouTube, aproveite para fazer o seu comentário sobre esse tema. O que você acredita? Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. É a única forma de eu saber que você agradece ou reconhece. É a única forma de eu ver que eu consigo tentar agregar valor com esse trabalho diário ao coletar informações e tentar ajudá-lo nesse caminho adiante. Claro, deixo aqui também o QR Code da minha comunidade, onde a gente faz encontros ao vivo mensais, encontros trimestrais presenciais, vídeos exclusivos semanais, personalidades que vão falar exclusivamente para os membros da comunidade e que isso traz um ambiente onde nós podemos ser nós mesmos com intercâmbio de relacionamento, promovendo inclusive negócios. Acesse e compartilhe que eu super agradeço nessa jornada. Pois bem, vamos lá. A taxa de desemprego entre jovens no Brasil, na idade entre 18 e 24 anos, mais de 2 vezes superior à média nacional, que está na casa dos 8%. Inclusive, a gente vê nessa matéria mencionando que um projeto aprovado na Câmara no final do ano passado, em 2023, flexibiliza a contratação de profissionais entre 18 e 29 anos. E aqui coloca a prova que a flexibilização do trabalho sim estimula a contratação de pessoas. Caso contrário, eles não flexibilizariam no momento em que o quadro de desempregados de jovens no Brasil é mais alto do que uma média de pessoas mais velhas. Ou seja, está bem claro e óbvio que um mercado muito regulado, um mercado completamente intervencionista com regras muito rígidas e altos custos de contratação e demissão leva inevitavelmente a um processo de aumento da taxa de desemprego. Repito, caso contrário, não haveria uma flexibilização de profissionais. Nem tampouco países desenvolvidos teriam um mercado muito mais flexível do que é aqui no Brasil. A gente consegue ver que de uma taxa total de aproximadamente 8% de desempregados, numa faixa de 14% a 17% representa mais de 30%, enquanto 18 a 24 anos representam quase 20%. Portanto, taxas muito mais altas do que aqueles de idades mais avançadas. Um outro ponto importante é que cada vez mais brasileiros saem da casa dos pais mais tarde. Inclusive, isso foi mostrado através de uma pesquisa
que fez a pergunta: por que os adultos demoram mais em sair da casa dos pais? E a resposta, com mais de 40%, foi para economizar dinheiro. Vivemos agora, como eu venho explicando em outros vídeos, uma década que é mais inflacionária do que foi a última década. Esta última década em que nós vimos uma completa intervenção dos bancos centrais injetando capital nas economias, mantendo as taxas de juros artificialmente baixas e gerando um ciclo econômico de endividamento, estimulando as pessoas a tomarem crédito e as empresas também, num cenário de taxas de juros baixa, muitas vezes negativas, como Suíça ou Japão, ou parecendo que o dinheiro era praticamente de graça. Isso levou a empresas, pessoas a se alavancarem com projetos que não necessariamente tinham um embasamento técnico suficiente para parar de pé, e quando as taxas de juros subiram para controlar a alta dos preços, proveniente, obviamente, de uma oferta monetária muito maior do que o aumento da correspondente produção, portanto, o aumento da oferta de dinheiro, sem subir a produção nos mesmos patamares, leva inevitavelmente a um processo inflacionário que precisa subir as taxas de juros para conter essa inflação. Essa inflação mais alta encarece o custo de vida das pessoas e cada vez mais elas têm dificuldade em sair da casa dos pais por conta do dinheiro, que é justamente isso que mostra a pesquisa aqui. Agora, o que efetivamente leva a esse problema? Se nós formos na raiz do problema, os problemas vêm de base, os problemas vêm da ponta educacional. Os jovens estão cada vez mais despreparados para a demanda do mundo atual. Não adianta nós pleitearmos por intervencionismo, por ajuda estatal. Isso é como se fosse tentar solucionar o mínimo do problema. A carência estrutural está na educação. E essa sim precisa ser atacada fortemente e direta, encarando o problema como ele verdadeiramente é e não jogando a poeira para debaixo do tapete como a gente sempre fez no Brasil. A verdade, nua e crua, é que os jovens estão, no geral, completamente despreparados para a demanda do mercado de trabalho, ou melhor, as demandas do mercado de trabalho, as demandas das empresas. E assim, aqueles que têm uma qualificação melhor conseguem exigir salários mais altos por conta dessa escassez de mão de obra qualificada. Inclusive, é muito fácil encontrar números mostrando o abismo entre a universidade e o mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, 96% dos gestores acadêmicos acreditam que a formação acadêmica atual é adequada para suprir as necessidades do mundo do trabalho. 96% dos gestores acadêmicos. Agora, 11% dos líderes empresariais, ou seja, quem está na ponta do setor produtivo, acredita que a formação acadêmica é adequada. Apenas 11% dos empresários e líderes empresariais acreditam que os jovens chegam preparados ao mercado de trabalho. São esses que fazem a entrevista, que contratam essas pessoas. Em contrapartida, 96% dos gestores acadêmicos acreditam que eles saem preparados. Quem será que fala a verdade? Aquele que sente na ponta e contrata o jovem, e uma vez contratado, esse jovem não consegue suprir as demandas pelas quais ele foi contratado. Invariavelmente, ele será despedido, ou aqueles que conseguirem ficar contratados, naturalmente, por terem uma produtividade extremamente baixa, ganharão um salário mais baixo. É algo bastante claro e bastante óbvio, amparado em números. E mais, nessa mesma pesquisa, líderes empresariais acreditam que mais de 70% das faculdades hoje em dia no Brasil ofertam disciplinas muito distantes às necessidades do mercado de trabalho. 70% das faculdades do Brasil não oferecem aquilo que o mercado demanda. Quem está falando isso são líderes empresariais, novamente o que está na ponta do setor produtivo e que contrata essas pessoas. Eu, por exemplo, sou um deles e temos dificuldades imensas em encontrar mão de obra qualificada. Claro, uma parte desse levantamento foi feito nos Estados Unidos, onde a estrutura educacional é diferente da do Brasil, muito mais avançada, mas mesmo assim a gente pode apresentar ou entender semelhanças nesse estudo. Veja, em 2021, os Estados Unidos emplacou
3 universidades no ranking das 5 melhores mundiais. Nesse mesmo ano, a USP, que foi a melhor qualificada no Brasil, estava na posição 121. Repito, 121. Nós não temos universidades que preparam os jovens para o mercado de trabalho. E aqui entra uma universidade, a Link School of Business, na qual eu dou aula e tenho a honra de participar desse projeto desde muito cedo. É o meu 5º semestre e a gente forma a primeira turma no final desse ano agora de 2024, onde lá nós pregamos o empreendedorismo, onde lá nós temos a nossa sede em São Paulo a ser inaugurada, a segunda agora, em agosto de 2024, e já temos também lotes espalhados pelo mundo, em Israel, em Berlim, em Palo Alto, na Califórnia. Estamos inaugurando em Boston, onde os alunos podem vivenciar o dia a dia das empresas, vivenciar o dia a dia das universidades de ponta e voltar ao Brasil para conseguir colocar aquilo que aprende no mundo de mais desenvolvido em prática aqui num país tão carente, não apenas de mão de obra, mas de produtividade e de informação. Faço o convite para conhecer a Link School of Business. Hoje já temos 700 alunos e, repito, formaremos a primeira turma no final do ano. Teremos também, a partir de agosto, um MBA. Claro que tudo com as suas credenciais exigidas pelo MEC, para que os alunos possam sair de lá formados. Não apenas na graduação, como na pós-graduação e no MBA, com todos os planos e pacotes internacionais. Somos também hoje a primeira universidade a lançar um fundo de Venture Capital, onde já temos 72 empresas criadas por alunos. E essa Venture Capital, ou seja, esse veículo de investimento que nós investimos nos alunos, aceleramos as empresas dos alunos. Eu mesmo sou sócio de uma empresa de um aluno criado por lá, se chama Sofista, que tem a ver também com o mercado financeiro. Mas repito, são 72 empresas já faturando no ano de 2023. Ou seja, empresas criadas pelos alunos, que inclusive já apareceram na Forbes Under 30. Então, isso é trazer para próximo do mercado os alunos, a universidade, o que confesso que no Brasil está cada vez mais distante. Eu estudei na FAAP e já tentei promover um debate econômico internamente e não fui nenhuma vez recebido para isso, como ex-aluno. Cada vez mais a faculdade, a universidade está distante da realidade, como volta nesses números que eu repito, 96% dos gestores acadêmicos acreditam que formam alunos que atenderão a demanda do trabalho, no mercado de trabalho, enquanto apenas 11% dos líderes empresariais acham que os alunos chegam preparados. Portanto, há um gap gigantesco entre a universidade e o mercado de trabalho. E aqui surgiu há uns anos atrás a Link para acabar com esse gap. E também inauguraremos o segundo curso agora em agosto, que é de tecnologia. Portanto, deixo o convite para conhecer e será um prazer recebê-los por lá. Mas o ponto aqui não é para falar apenas da Link, mas é para mostrar como há esse gap no mercado de trabalho com esses dados que a gente vem colocando aqui. Quase 80% dos brasileiros com nível superior trabalham em cargos inferiores. Inclusive, a gente consegue ver uma consultora de carreira que postou uma matéria extremamente interessante. Diploma inútil? Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas áreas? E a resposta, ela não é tão complicada. A resposta é que muitos desses alunos não chegam preparados. Nós temos na política uma ideia enraigada há anos que apenas subir paredes, construir universidades é suficiente e que basta você entregar um diploma para um aluno e ele está preparado. Você cria essa expectativa no aluno, que no momento em que, quando voltamos a uma definição básica da microeconomia de oferta e demanda, a gente entende que a demanda do mercado de trabalho não consegue ser suprida por aquilo que os alunos estão ofertando, uma vez que chegaram com o diploma debaixo de braço, mas com pouco conhecimento e pouco ou nenhum preparo da academia para aquilo
que o mercado de trabalho vem demandando. Tanto é que, de novo, é fácil encontrarmos matérias em que mostram pessoas que dizem ter 2 pós-doutorados e que fazem bico em obras para ganhar dinheiro. A questão não é simplesmente ter um diploma, a questão é conseguir agregar valor, ofertando ao mercado de trabalho aquilo que eles demandam. Se eu, na minha empresa, oferto um trabalho ou oferta um produto ou serviço que ninguém compra, e eu acredito que esse é o melhor produto ou serviço, não adianta nada. Há de existir a correspondente demanda para comprarem os meus produtos ou serviços. Caso contrário, essa empresa tenderá a zero. Assim como os trabalhadores. Eles podem ter 2, 3 pós-doutorados. Se não atenderem às demandas das empresas, todo aquele diploma e todo aquele conhecimento não consegue se traduzir na prática e, portanto, a hora que ele vende a empresa não terá nenhum valor e, obviamente, ele não conseguirá ficar empregado. E tudo isso vem de raízes que nos ensinaram e que estamos aqui para tentar, com dados, fatos e números, quebrar paradigmas para mostrar que sim, há uma solução, mas temos que caminhar no caminho correto e não continuar cavando a nossa própria cova. Ao longo da vida, em países como o Brasil principalmente, são práticas ensinadas, intervencionistas no geral, que nos levam a uma expectativa de que basta sairmos da academia, teremos um leque de oportunidade para escolhermos com o salário que nós queremos ganhar. Só que a verdade é que a economia ela não é assim. E a vida não é assim. Você precisa agregar valor a outras pessoas para conseguir atender esses anseios e passar a ter algum valor. Caso contrário, ninguém precisará daquilo que você está ofertando. É duro, é a realidade. E temos que nos adaptar para conseguirmos nos tornarmos um país com a produtividade mais alta e, obviamente, gente gerando mais renda e uma riqueza maior. O que temos hoje no Brasil é uma queda da qualidade na mão de obra claríssima por conta desses fatores. Nós temos o Ministério da Indústria, não atual, historicamente falando, que promove uma desindustrialização. Nós temos um Ministério da Educação que deseduca ou que está preso ao passado com práticas que o mercado não demanda mais. Nós temos um Ministério da Justiça que promove injustiça. Nós temos um Ministério da Economia que aplica políticas retrógradas. E, obviamente, tudo isso tem um resultado, não apenas na economia e no social, mas também a nível educacional. Enquanto isso, o PIB per capita do Brasil cresce menos e recua para patamares de 2011. Ou seja, o PIB dividido pelo número de pessoas no país, no caso o Brasil, voltou para patamares de 2011. Se pegarmos o PIB per capita dos principais países no mundo, temos Suíça, Singapura, Estados Unidos, Austrália, liderando o ranking. Suíça com 90 mil dólares, ou seja, 90 mil dólares por ano cada trabalhador produz. No Brasil, que estamos atrás da Argentina, produzimos por volta de 8.800 dólares. A Argentina, que é a Argentina, quase 13 mil dólares. Estamos atrás de Argentina, de China, de México, de Rússia e muito próximo a África do Sul. Ou seja, somos um país estruturalmente pobre em que a produtividade não sobe. Já fiz um outro vídeo em que eu mostrei dados aqui em que a produtividade do brasileiro é 1/5 da produtividade do suíço, 1/4 da produtividade do americano. Ou seja, precisamos de um suíço para produzir o que 5 brasileiros produzem. Um americano para o que 4 brasileiros produzem. Isso é falta de produtividade oriundo de uma baixa educação, de um baixo investimento em inovação e tecnologia. E temos, obviamente, a ideia enraizada nesses jovens que foram passados nas últimas décadas, que eles querem que os salários subam por decreto, sem entender absolutamente nada de produtividade, que é justamente a condição obrigatória para que as empresas possam pagar salários maiores aos seus trabalhadores. Se você não entrega uma produtividade e você quer um salário maior do que aquilo que você entrega de retorno para a empresa, obviamente isso terá data limite. A empresa será obrigada, entre aspas, a te mandar embora, porque você gera uma riqueza, digamos, de 5 mil reais para a empresa e quer um salário de 10. Essa conta não vai fechar. Como você consegue agregar maior valor à empresa?
com aumento de produtividade, que vem desde a base com mais educação. Não é pedindo aumento de salário por decreto. Isso a empresa não conseguirá pagar e naturalmente mandará embora e chegaremos em dados onde os jovens, como mostrei aqui no início, têm uma taxa de desemprego maior do que as pessoas mais velhas. O que vemos então é uma geração completamente roubada por um vício ao subsídio, por um vício às subvenções, ao intervencionismo público, a pessoas que creem que um aumento de salário ou que o aumento de qualidade de vida pressupõe uma intervenção governamental. E essa intervenção, ela é feita através do dinheiro público, portanto, endividamento dos governos que leva a, no médio ou no longo prazo, uma taxa de juros estruturalmente mais alta e uma economia que cresce nada ou muito pouco, com uma produtividade estagnada por anos. Inclusive, nesse mesmo outro vídeo que eu mencionei, a gente viu um gráfico, coloco aqui novamente, em que 3 estados brasileiros têm mais pessoas que vivem de Bolsa Família ou de transferências do governo do que efetivamente dos seus empregos. Como que essas pessoas conseguirão aumentar a produtividade? Não conseguirão. Portanto, teremos um problema quando essas pessoas chegarem ao mercado de trabalho ou por quanto tempo elas continuarem com uma produtividade tão baixa e a mão de obra qualificada será cada vez mais valiosa, valendo muito mais no mercado. E ainda a gente vê um caminho em que a gente segue afundando o nosso pé em cima disso. Muitos falam hoje em dia em diminuir a jornada de trabalho para 4 dias semanais, quando nós precisamos aumento de produtividade e não diminuição da hora de trabalho de quem já tem uma produtividade extremamente baixa. A gente precisa de mais inovação, mais tecnologia, mas o que pedem é mais subsídios, mais aumento de salário por decreto, e isso faz com que o problema se aprofunde mais e mais. O que a gente precisa é gerar riqueza e não dividir a que está aí. Há ainda pessoas que acreditam que a economia é um jogo de soma zero, onde para um ganhar, o outro tem que perder. Mas não é assim. O empreendedor, para ter sucesso, ele precisa que um grupo de consumidores compre os seus produtos ou serviços. E aí, ele agrega valor a essas pessoas e, como consequência, ele consegue ganhar dinheiro e se tornar bem-sucedido. Essa é a nossa causa na Link. Essa é a nossa busca com os jovens. Por isso batemos tanto no lado educacional. As justiças sociais que tanto pregam, ela não tem nada, nem de justiça e nem de social. Portanto, isso leva mais ainda uma ideia distorcida de intervencionismo e de não aumento de produtividade. Convenhamos que os jovens brasileiros que têm dentro deles uma capacidade empreendedora muito grande, principalmente aqueles jovens de comunidades carentes ou jovens mais pobres, eles querem sim ter um telefone da moda, eles querem ter a moto e o carro, eles querem poder viajar, eles querem poder ir num restaurante. Basta escutar as músicas, os seus anseios, fale com essas pessoas. E isso não vem através do Estado, isso vem através do aumento da produtividade que obrigatoriamente passa pelo aumento da educação. Portanto, o que a gente precisa é aprender e crescer com a incerteza, aprender a lidar com a incerteza. O conhecimento na economia ele é disperso. Nós não sabemos as demandas de amanhã. Nós não sabemos o que descobriremos amanhã. Basta olhar o que está envolvido aqui. Um telefone, uma internet. Isso foi evoluindo ao longo do tempo com a capacidade empreendedora do ser humano que tende ao infinito. Portanto, nós temos sempre que buscar a lidar com as incertezas para satisfazer as demandas de amanhã que nós não sabemos quais serão. Isso é empreender, isso é solucionar problemas e isso que o ser humano faz ao longo de sua história e que nos fez chegar até aqui. E não mais intervenção, mais subsídio, mais aumento de salário por decreto. E não por ele em si, mas porque essa definição causa um problema muito maior e a gente vai colher isso por gerações. Portanto, a gente precisa parar de pensar que há uma segurança na aposentadoria pública. Quem garante que isso que você está poupando será pago daqui 20, 30, 40, 50 anos? E, basicamente, fazer esse tipo de aposentadoria ou ter essa tranquilidade pressupõe uma educação maior.
para você ser o protagonista e não o coadjuvante, não terceirizar a responsabilidade do futuro da sua vida na mão de pessoas que você sequer nunca viu. Devemos ter a capacidade de nos adaptarmos. Isso é o ser humano. Antigamente, eu pensava em crescer no mercado financeiro, atingir o que eu considerei o meu sucesso pessoal e agora partir, mantendo obviamente em paralelo que é minha atividade principal de gestão de patrimônio, de ajudar pessoas a investir o seu dinheiro, partir para o lado educacional, tentando mostrar às pessoas que sim, cada um consegue ser mais protagonista. Eu não imaginava que eu partiria para esse lado. Portanto, eu fui me adaptando às demandas do momento e a gente vai entendendo que há possibilidades de empreender. E hoje, isso que vocês estão vendo com várias outras verticais, como as minhas viagens para países para mostrar as realidades, como minha comunidade com o QR Code aqui em cima, são formas de uma empresa tentar agregar valor através do lado educacional. Repito, a gente tem mais um problema para além do PIB per capita que voltou para níveis de 2011. Um problema que agrava ainda mais isso tudo que a gente está falando. Segundo o IBGE, o Brasil tem o menor número de nascimentos e o maior de mortes desde 1974. O que a gente vê são 2,6 milhões de nascimentos versus 1,7 milhão de óbitos. Claro, ainda tem mais gente nascendo, a demografia no Brasil ainda é positiva, mas ao olharmos esse gráfico a gente vê que cada vez os óbitos são maiores e nasce menos pessoas. Mais cedo ou mais tarde essa curva vai se inverter e teremos menos pessoas contribuindo para o Estado, para a previdência pública, para a educação, para a saúde, do que vivendo dela. Não precisa ser nenhum gênio matemático para entender que isso é um problema no médio ou no longo prazo. Precisamos, portanto, reformas de base numa economia. Pessoas entenderem que as coisas não vêm através do Estado. As coisas desenvolveram apesar da existência do Estado e tudo que isso complica em nossa vida. Inclusive, se olharmos o CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação, em que pessoas, professores, falam abertamente que eles precisam formar militantes. E este é o grupo que está definindo o que deverá ser ensinado nas escolas brasileiras pelos próximos 10 anos. Qual, portanto, é a perspectiva desses jovens quando eles chegarem no mercado de trabalho? Suprirão as demandas das empresas? Conseguirão satisfazer os seus anseios? Ou dependerão cada vez mais do Estado e ficarão naquela roda de ratos? Ao apresentar a situação social brasileira como um campo de batalha entre opressores e oprimidos, ao qualificar a simples necessidade de fazer provas e testes como ferramenta de opressão e injustiça, ao eleger uma nova abordagem centrada no identitarismo racial e sexual como a única educação possível, o PNE 2024 confirmará de forma irreversível o caráter da educação nacional. E se os resultados das últimas décadas servem de prova, não será para melhor. Ela não vai participar da construção econômica, não vai estar conectada ao mercado de trabalho, ela vai estar sempre fadada a ficar no cativeiro da ignorância. Vai ter uma educação debilitada e o nosso país não vai avançar. Nossos alunos são os piores alunos da língua materna, são os piores alunos de matemática, os piores alunos de ciências, e isso é fruto dessa educação de péssimo nível que a esquerda vem incutindo nas escolas brasileiras. Eles querem cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Não vai acontecer e as consequências serão desastrosas se esse plano for adiante. O Plano Nacional de Educação é uma das etapas mais importantes no processo de reduzir a vida social brasileira a mero campo de domínio de uma vertente política. Já faz algum tempo que as escolas se tornaram prédios, onde os seus filhos entram como crianças inocentes e saem jovens que odeiam tudo que você ama e desprezam tudo que você respeita. A aprovação do PNE 2024 servirá para garantir que esse estado de coisas jamais mude, que nada interrompa o longo apagar das luzes na educação brasileira. O esforço depende de cada um de nós e de cada um de nós querermos mudar. Muitos entram nessa roda de rato sem perceber. E o nosso papel é mostrar que sim, eles estão presos nessa roda,
e que o Estado é grande parte desse problema, passando uma ideia educacional completamente distorcida a esses jovens. Como sempre falamos, se você quer o bem de todos, fale a verdade. Se você quer o seu próprio bem, fale apenas o que as pessoas querem ouvir. Seguimos na luta.